Então, Ilza, a iniciativa do Prêmio Tema, que está implícita nas duas participações hoje da sessão, se iniciou na sua gestão. E você podia recordar um pouquinho para a gente qual foi a lógica, o propósito do prêmio, né? Eu acho que começamos a pensar no Prêmio Tema no ano 2016, 2017, né? Para que ele pudesse ser implementado em 2018, como foi, né? E isso veio como uma ideia de estimular a produção teórica no Brasil, e especialmente, sei lá, sobre música brasileira, como foi o foco do primeiro prêmio, né? E que foi dedicado ao jovem pesquisador. Então, porque achamos que o principal foco de estímulo para a produção é do jovem pesquisador. Então, nessa primeira experiência, né, tivemos a menção honrosa para o trabalho dos professores Bibiana, né, que então era orientanda do professor Didier, da Universidade Federal da Paraíba, né? Eram doutoranda e orientador na época. E realmente foi uma ideia que valeu a pena, e estamos então agora, né, na sua gestão, dedicando a segunda etapa ao pesquisador sênior. Então, o ano passado, esse foi já 2019, em 2020, nós não tivemos edição do Prêmio Tema por causa da bagunça da pandemia. Achamos que era muito complicado fazer o Prêmio Tema ano passado. Mas aí, como a pandemia não termina, a gente falou, não, então vamos fazer esse ano, mas nessa categoria sênior, que é um pouco mais, sei lá se vai ser mais fácil ou não, mas vamos fazer, vamos que vamos. Didier, eu te convidaria a apresentar a sua orientanda, a Bibiana, e um pouco apresentar o trabalho dela, tá? Para depois ela, né, fazer a apresentação propriamente dita do trabalho. Tá? Certo. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Bibiana, então, estava no departamento de música, programa de pós-graduação em música. Ela fez mestrado em piano, né, em performance, com a professora Luciana Noda. E daí, enquanto fazia o mestrado, também tivemos contato já para trabalhar sobre as partes mesmo de investigação sobre estruturais, de análise e das questões que já iriam constituir suas preocupações do doutorado, que é aonde situar a interação, a ação do intérprete dentro da concretização de uma obra predeterminada. Então, o doutorado dela, né, se situa nesse questionamento e nesse posicionamento que reivindica como é que eu dizer assim, como é que eu diria, a proatividade do intérprete na concretização de uma obra musical. Ou seja, ela consiste em relativizar o fetichismo da partitura para colocar na frente a questão da concretização da obra pela performance. Mas tudo isso que eu estou dizendo certamente vai ser melhor descrito por Bibiana na sua apresentação. E agora, Bibiana, então, depois que concluiu, rapidamente fez concurso e agora é professora lá no Mato Grosso, na UFMT, não é? Onde ela, até onde eu sei, ela continua nas suas investigações e tem circulado bastante na Europa e no Brasil, divulgando suas ideias, trocando as ideias com outros pesquisadores na mesma área. Eu acho que é isso que eu posso dizer antes de passar a palavra para ela. Muito obrigado. Didier, eu vou depois pedir que você fale depois outros assuntos que eu vou também te provocar,
Então não some, fique por aí. Não vai embora. E eu passo a palavra então para a Bibiana, que vai fazer a apresentação e vai compartilhar a tela para poder fazer a apresentação dela. Isso mesmo. Pronto. Vocês veem a tela? Sim. Sim. Então, muito boa tarde a todas e todos. É um prazer hoje estar aqui apresentando esse trabalho, né, que foi contemplado com a menção honrosa na edição anterior do Prêmio Tema. Agradecemos o convite da toda a associação, em especial do professor Rodolfo, né, quem entrou em contato. Então, vou falar um pouco sobre, né, um resumo do que é esse artigo, que, como o Didier já falou, faz parte da minha tese de doutorado, que foi defendida em junho de 2019, pela UFPB, orientada pelo professor Didier Guigui. Então, a construção da sonoridade em contrastes, de Marisa Rezende. Nessa comunicação, então, vamos apresentar de forma resumida do que se trata esse artigo. Então, na realidade, a gente vai falar de uma análise da sonoridade na peça Contrastes, né? Essa análise da sonoridade, porém, a gente parte de um entendimento em que a sonoridade dessa peça, de qualquer peça musical, de qualquer obra musical, ela parte de se é uma peça que foi escrita, né, que tem uma partitura, ela parte de um estímulo partitural, mas também ela é muito baseada nas decisões performativas de quem lê e internaliza e, posteriormente, externaliza aquele texto, né, em sons, de fato. Então, nós entendemos que a sonoridade global de qualquer peça, ela é o resultado da somatória de composições entre compositor e performer. Então, inerentemente, por mais que não exista uma colaboração direta, né, entre o compositor e o performer conversando, de maneira inerente, o resultado final vai ser uma somatória dessas duas esferas. Então, o compositor acaba por estabelecer alguns elementos que são invariáveis, que normalmente o performer não altera, como registro, as notas em si, questão de ritmo, registro, textura também, entre outros. E, por outro lado, o performer inclui com sua abordagem instrumental a realização efetiva dos intentos do compositor ou não, né? Existe ou dos intentos do compositor e daquilo que está a partitura, ou a contravenção disso, né? Através das suas decisões e da sua construção do seu entendimento do que é determinada obra musical. Então, além de adicionar elementos pessoais intrínsecos à performance através das suas decisões, esses elementos variam de performer para performer e de performance para performance. Então, a cada vez que alguém toca determinada peça, ela vai ressurgir com uma identidade diferente, com uma morfologia diferente, dependendo, é claro, do quanto essa interferência do performer vai ser mais ou menos consciente também, né? O que o performer quer fazer com determinada peça. Bom, o nosso entendimento de obra musical, ele na tese inteira, né, nesse artigo, ele se ancora nos paradigmas da morfologia da obra musical. Então, se por um lado nós temos um entendimento de obra musical que tradicionalmente linka o entendimento da partitura, resulta no entendimento da obra musical, nesse entendimento morfológico, a gente passa da investigação da obra musical enquanto objeto ideal, que poderia ser representado pela partitura, e a gente parte para uma investigação da mesma enquanto acontecimento. Então, nesse entendimento, a partitura é dos elementos que compõem a obra musical, juntamente com muitos outros. O performer, as decisões de performance e, obviamente, o próprio público, o próprio ouvinte, mas que no nosso contexto, a gente está, nesse âmbito de pesquisa, a gente está focando na questão do performer em si.
Então, o olhar morfológico, ele permite uma atitude que é mais flexível com relação à notação musical, que ela passa não mais a definir um objeto musical fixo, mas sim condições de performance para se chegar a um resultado. Então, a gente usa muito o termo estímulo partitural, né? Existe uma partitura que vai incitar uma ação performática e que vai resultar ali em determinada combinação sonora. Esse referencial de Valério Fel da Costa vem desse livro de 2016, Morfologia da Obra Aberta. Então, partindo desse entendimento de como a gente concebe a obra, é a partir dele que se torna possível e viável a metodologia de análise que a gente propõe. Então, o papel determinante da partitura ele é relativizado e colocado sempre sob a perspectiva do ato performático e do processo percorrido até esse último. Então, na realidade, a análise não é da partitura, mas assim das decisões que foram tomadas a partir do contato com aquela partitura inicial. Também essa pesquisa lá dentro o âmbito da pesquisa artística, que é um ramo de pesquisa em performance, cuja principal característica é a indissociabilidade entre teoria e prática. Né? Então, onde se juntam as funções de pesquisador e artista em um único sujeito, né? Na figura do pesquisador-artista. E, nesse caso, o processo artístico de construção da performance, nessa pesquisa, foi o que alimentou a análise. Então, nessa pesquisa, eu atuei enquanto pesquisador-artista. No primeiro momento, né, a leitura e estudo da peça, a leitura da partitura, estudo ao piano. Em seguida, reflexões sobre as características sonoras pretendidas na performance da peça. Depois eu vou falar um pouco, a peça Contrastes, ela, tanto a escrita quanto a performance dela foca totalmente na manipulação da sonoridade, né? Então, a manipulação do som no piano é um elemento imprescindível para a construção da performance. Então, foram feitas uma série de reflexões sobre o que eu queria salientar ou não na minha performance. E, a partir disso, foi construída uma performance da obra através de um processo de experimentação, né? Que é o processo de testar sonoridades, de explorar sonoridades no piano, que sempre foi algo que, enquanto performer, eu me interesso e me interessei muito. Posteriormente, essa performance foi gravada em áudio e MIDI. Eu mesma tocando, foi gravada em áudio e MIDI, e isso consistiu o processo artístico da pesquisa. Após ter esse material elencado, foi realizada a análise, né, onde também eu atuei como analista. Depois também falarei um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Sobre a construção da sonoridade na peça Contrastes, de Marisa Rezende. Os contrastes, a peça em si, como o próprio título nos elucida, ela busca trabalhar os contrastes sonoros. Então, isso é evidente quando você olha a partitura, quando você começa a tocar o piano, e a partir do que está escrito, existe possibilidade realmente de explorar bastante os contrastes, né, na performance da peça. Então, como já falado, os contrastes, tanto na escrita quanto na performance, são o elemento que, nesse primeiro entendimento da obra, eu julguei como o mais relevante, o mais aparente. Então, nesse entendimento, os contrastes na escrita da peça são explorados essencialmente em 4 elementos. Então, dinâmica, né? Em muitos momentos a gente vê contrastes dinâmicos, contrastes muitas vezes abruptos, né? De uma dinâmica muito forte para uma mais piano, ou vice-versa, enfim. Contrastes dinâmicos. Contrastes também de articulação, então, de passagens em staccato para passagens em legato, né? Ou para uso de pedal, para não uso de pedal. Então, a gente tem esses contrastes também que aparecem na articulação. Contrastes de registro, né? Que também está mais ligado com a própria escrita da peça, de saltos entre registros. E de textura, né? De texturas mais homorrítmicas e homofônicas para uma textura mais polifônica ou com melodia acompanhada, também tem várias mudanças nesse sentido. Então, esses foram os 4 elementos principais que foram explorados na construção dos contrastes, que foram identificados também através do contato com a partitura. Então, aqui eu coloco
um pedacinho da peça para a gente ouvir na interpretação da própria Marisa Rezende. Bom, só para a gente ter uma ideia, assim, ouvir um pouquinho, né, antes de entrar agora na parte mais da construção realmente da sonoridade na performance. Bom, então, a gente entendeu que nessa peça, registro e textura, eles apareceriam como elementos que são pré-determinados e que os quais não seriam alterados, né, na performance. Então, registro e textura aparecem como elementos de contraste na sonoridade que já estão pré-determinados. E, por outro lado, na articulação e nas dinâmicas é onde o olhar de fora, né, o olhar morfológico, no nosso entendimento, é incluído. Então, a gente entende dois níveis de contraste sonoro na peça. Entre unidades maiores, que são as frases, onde esses contrastes acontecem através de algumas relações. Primeiro, por mudanças de registro. Então, essas frases maiores contrastam entre si por mudanças grandes no registro utilizado no piano. Pela textura, como também já foi falado, então, de uma textura essencialmente cordal, se muda para uma textura mais polifônica ou qualquer coisa do gênero. Também as frases contrastam nesse sentido. E também pela manipulação temporal, né? Existem muitas anotações na partitura de ralentando a tempo que acabam por criar esse contraste no som. E no próprio interior das frases, a gente tem contrastes entre elementos internos das frases, que são constituídos pela articulação, então articulação pianística, né? Por articulação a gente entende aqui o tipo de toque, né? E a combinação do tipo de toque com os pedais. Então, staccato, legato, não legato, uso do pedal da direita, do na corda e combinação desses dois pedais. E também, no interior das próprias frases, as sonoridades se contrastam em termos de dinâmica. Bom, falando um pouco sobre a diferença de dinâmica no piano, existem dois elementos que são mais relevantes nos contrastes internos de contrastes, né? Eles são a articulação e a dinâmica. Então, só falando um pouco sobre a dinâmica, ela é obtida no piano através da velocidade de ataque. Então, a velocidade com que o pianista vai acionar a tecla. Então, quanto mais rápida essa velocidade de ataque, mais intenso o som e vice-versa. E também da força desse ataque. Quanto mais forte, mais intenso o som e também vice-versa. Igualmente, as mudanças dinâmicas no piano, elas ocasionam também uma mudança de timbre, numa relação onde a complexidade do espectro é linearmente função da intensidade. Então, quanto mais intenso o som, mais ele vai ficar complexo no piano, mais harmônicos a gente consegue ouvir. Então, além de uma diferença no volume sonoro, o piano tem essa característica que a dinâmica transforma também timbristicamente o som. Essas informações todas sobre o comportamento acústico do piano a gente retirou desse artigo, né, do DJ, Luciana e meu, que fala sobre o timbre escrito ao piano, detalhando bastante o comportamento acústico do piano e, inclusive, no que o próprio performer tem possibilidade de interferir nesse timbre. Bom, então aqui, para exemplificar, só dois exemplos. Aqui nós temos o espectrograma de um Dó, né, um Dó 5 em dinâmica forte, em dinâmica pianíssima, o espectrograma. A gente vê que na dinâmica mais suave a gente perde bastante os parciais superiores, e para ouvir a diferença, esse seria um som dinâmica mais forte e o som em dinâmica mais suave. Existe também uma questão, o brilho do som é bastante diferente, né? Só para exemplificar.
Bom, continuando sobre o outro elemento que foi determinante na análise e nas decisões interpretativas, que foi a articulação. Então, a articulação no piano ela é resultante da variação e combinação de 3 elementos principais. O primeiro deles é a velocidade de ataque, então, como já foi falado, a velocidade com que o dedo aciona a técnica e, consequentemente, vai interferir na velocidade com que o martelo ataca a corda, né, no piano. Em segundo, a duração das notas. Então, também o tempo que o dedo permanece abaixando a tecla do instrumento, também modifica a articulação, né? Um toque staccato é um toque que o dedo sai rápido, um toque legato, o dedo permanece o tempo inteiro da nota abaixado, né? Deixando até a corda vibrar. Então, a duração da nota também interfere na articulação. E, por fim, o uso dos pedais, né? No piano, a gente tem normalmente, em todos os pianos, a gente encontra 2 pedais, né? Que são o pedal da direita, que é o pedal que libera as cordas e deixa com que elas vibrem livremente, e o pedal na corda, né? Que faz com que os martelos no piano de cauda se movam, né? Para a esquerda e toquem uma só das cordas naquelas notas que tem mais de uma corda. Também modifica o timbre, né? Esses 2 pedais modificam o timbre e podem ser usados juntos ou sozinhos, né? Então, a partir desses 3 elementos, a gente tem uma variedade enorme de possibilidades de articulação no piano, e todas elas estão ali à disposição do performer, né? De explorar e combinar de N maneiras possíveis para criar articulações diferentes. Então, a junção desses 3 elementos, ele gera os tipos de toque específicos, né? Como legato, não legato, staccato, que são os toques mais conhecidos, e muitas variações a partir disso, né? Variando e combinando esses 3 elementos, como eu já falei, é possível obter incontáveis tipos de toque no instrumento, e a combinação desses diferentes toques é o que gera a articulação. Bom, então, entendido o comportamento acústico do piano e os elementos que iriam ser manipulados, né, na performance, passar para falar um pouco sobre a metodologia de análise. Então, a nossa metodologia de análise, ela se baseia na análise da sonoridade do Didier, mas ela incorpora em si mesma as decisões interpretativas como elementos determinantes para a construção da sonoridade de determinada obra. Então, essa análise da sonoridade dessa peça em específico foca na observação dos contrastes sonoros em termos de, primeiro, velocidade do ataque, segundo, uso dos pedais, né, os 2 pedais que eu já falei, e terceiro, duração das notas, né, que é o tempo, na realidade, a duração não a da partitura, mas o tempo que a tecla permaneceu abaixada de fato na execução. Textura e registro são sempre analisadas em paralelo com essas 3 outras informações, até porque elas estão sempre em combinação, né? Mudanças de textura e registro acabam, na minha performance, acabaram tendo diferenças também nesses outros 3 elementos. Bom, também um conceito bastante importante na nossa análise da peça, e que também, na realidade, esse conceito, ele surgiu na performance e depois na análise funcionou como uma ferramenta, né, de compreensão, foi o sintagma. Então, o sintagma ele é um conjunto sequencial binário de unidades, sendo que o segundo argumento do binário contrasta com o primeiro. Então, esse conceito vem da estética da sonoridade, do Didier Gig, e, em contrastes, entendemos que todas as unidades construtivas dessa obra, as frases, né, e entidades maiores e menores, puderam ser concatenadas com base nesse princípio. Então, aqui nessa tabela, a gente pode ver a divisão, vamos dizer assim, a divisão que foi estabelecida na performance da peça. Ali, na primeira, aqui na esquerda, a gente pode ver as frases, né, que foram numeradas A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois B, porque eu entendi como 2 grandes partes da peça, A e B. Então, temos essas frases, e essas frases são divididas em sintagmas, que são unidades que contrastam entre si. Em alguns locais aqui a gente pode ver que tem 3 sintagmas, né? Que é quando acontece, por exemplo, de ter determinada sonoridade, o contraste com ela e o retorno à sonoridade inicial. Então, nesses momentos, a gente teve
3 sintagmas, mas que na realidade são também 2 sonoridades, né? A última retorna à primeira. Então, e ali na outra coluna, mais da direita, são as decisões, os elementos de contraste sonoro na performance. Então, por exemplo, nessa primeira frase, a gente tem em A1.1 o toque legato com o pedal da direita acionado, versus, na parte seguinte dessa frase, o toque staccato sem pedal. Então, o que, né, geraria um contraste sonoro. Para exemplificar melhor, a gente vai pegar uma dessas frases para exemplificar como se passou a análise. Então, vamos falar sobre essa frase B3, que se divide em B3.1 e nos 2 sintagmas, né, e B3.2. Nessa, o que aconteceu foi um toque com velocidade de ataque mais rápida, com o uso do pedal da direita, e em contraste com uma velocidade de ataque mais lenta, mantendo o uso do pedal da direita, mas acionando também o pedal na corda. Então, vamos olhar um pouco essa é a frase B3 na partitura, né? Então, a gente vê aqui B3.1, onde foi usado um toque com velocidade de ataque mais rápida, querendo criar um som realmente com mais brilho, com mais intensidade também, e com bastante ressonância, né, através do uso do pedal da direita. Enquanto, na segunda etapa, a gente tem ali claramente uma mudança de textura, de registro, que é acompanhada de uma mudança na performance de uma velocidade de ataque bastante mais lenta e o uso do pedal na corda, mantendo aquele pedal da direita. Então, eu vou colocar aqui o áudio para a gente ouvir esse trecho. Bom, então, falando agora, a gente vai se referir sempre a essa frase B3. Como que foi a coleta de dados? Então, a metodologia analítica proposta, ela se deu com base na análise de dados MIDI e áudio, que são referentes à performance da peça, né, tocada por mim. Os dados MIDI, eles foram gerados a partir de um piano digital Clavinova CVP-70, e os dados de áudio foram captados externamente, né, com uma câmera Sony HDR MV1. Dos dados coletados, foram extraídas informações utilizando a biblioteca SWAL e o software Open Music para analisar os dados MIDI e o Sonic Visualizer para analisar os dados em áudio. Então, primeiramente, falando sobre essa análise dos arquivos MIDI. O Open Music foi o software utilizado para extrair os dados, que foram os seguintes. Então, a gente extraiu informações sobre o velocity, que consiste em um valor que vai de 0 a 127 para a velocidade de ataque de cada nota, sendo 0 um valor mínimo de velocidade e 127 um valor máximo. Então, basicamente, ele mede a velocidade de ataque do dedo na tecla, né? E nos fornece essa informação numérica de 0 a 127. Em segundo, também analisamos a duração das notas em onsets, que representa o tempo real de duração das notas. Então, o tempo em que a tecla permaneceu abaixada, né? Então, como eu já falei, né, no piano, a questão da articulação, notas em staccato teriam uma duração mais curta, né, de duração real, enquanto o legato teria quase o máximo ali de duração em relação ao que está escrito na partitura. E, em terceiro, também foi extraído o dado da qualidade sônica básica Q. Esse último parâmetro, ele é o resultado de um cálculo que define um valor que vai de 0 a 1 para cada nota executada, em termos da sua qualidade tímbrica. Então,
0 seria o mínimo de qualidade tímbrica e 1 o máximo. E o valor desse Q, ele leva em conta no seu cálculo 3 parâmetros. O primeiro deles é a altura absoluta das notas, né, contidas no objeto. Então, como a gente já falou, na verdade não falei, mas a diferença de registro no piano, ela leva a uma diferença timbrística também. Então, por isso que entra aqui a altura absoluta no cálculo desse valor Q. Em segundo, a intensidade relativa, né, que seria o velocity, aquele valor de 0 a 127, e, em terceiro, o uso dos pedais naquele determinado objeto. Então, uso o pedal da direita, na corda também, e as variações de utilização de um, do outro, dos dois juntos, ou separadamente, né? Todas as combinações possíveis. Então, é interessante perceber que no cálculo desse Q, a gente tem um elemento, né, que são as alturas absolutas, que são elementos fixos, que estão na partitura e que não foram, que só vêm a partir da composição, e dois deles que são decisões, né, são realmente fruto da interação do performer com o instrumento. Então, dando uma olhada aqui na análise dos dados MIDI naqueles dois sintagmas na frase B3. Então, aqui a gente tem o contraste dos velocities. A gente tem, em B3.1, um toque com velocidade de ataque mais rápida versus um toque com velocidade de ataque mais lenta. Então, a simples visualização de que a intenção performática foi, né, efetiva. Então, a gente tem ali um velocity mais ou menos de 80 e poucos em B3.1, que diminui para pouco mais de 32 na segunda parte dessa frase. Bibiana, diga. Posso intervir só um pouquinho? Pode sim. Para fazer uma retificação de terminologia, tu usa a palavra sintagma para designar, na verdade, os argumentos de um sintagma. Presta atenção. Na tabela lá, você falou, quando você dividiu em 3 partes, você falou que aquela seção tem 3 sintagmas, mas não, é um sintagma cujo segundo argumento se subdivide em 2. E aqui a gente só tem um sintagma e você apresenta os 2 argumentos dele, né? B31 e B312. Que você tem usado a palavra sintagma para os argumentos, né? Pronto, é isso. Não, o sintagma é o total, né? Ele corresponde à frase, e dentro do sintagma a gente tem essas partes que estão sendo exemplificadas, que estão sendo chamadas aqui de B3.1 e ponto 2, né? Então, e em B3 a gente pode ver o contraste do fator Q nos 2 argumentos, que também demonstram alguma queda, né? Então, a gente tem elementos escritos contrastantes, né? Nesses dois elementos. Então, a gente tem os registros e também o uso do pedal da direita versus o uso na adição do pedal na corda para o B3.2. Então, a gente parte ali de um Q mais ou menos de 0.5, um pouco mais de 0.5, que cai para um valor muito baixo em B3.2, justamente por conta de todos esses fatores, né? Que é a migração para aquele registro bastante agudo, o velocity bastante mais baixo e a adição do pedal na corda, que também retira a qualidade tímbrica, né, do som. Então, aqui exemplificado como se passou a análise nesse sintagma específico. Agora eu vou mostrar aqui o fator Q em sequência, sintagma por sintagma. Então, aqui a gente tem uma visão geral da peça, onde a gente pode ver ali todos os elementos dos sintagmas dispostos, né, a 1.1, a 1.2, a 2.1, na peça inteira, com todos os sintagmas que constituem a peça. Então, aqui a gente vê que se forma um desenho que é triangular, né? Esse desenho nos mostra primeiro realmente a existência desses contrastes, né? A gente parte sempre de uma qualidade tímbrica mais baixa para uma mais alta e tem essa intercalação que gera esse desenho triangular, né? O que reflete uma realização coerente tanto com o projeto composicional, que era de gerar
essa sequência de contrastes sonoros, como também com as decisões performativas. E também a gente pode observar um declínio gradual na qualidade tímbrica, né? A gente tem ali o momento mais alto de Q no início da peça e o mais baixo ali mais para o fim. Então, a gente vê essa tendência, né, a um declínio gradual e global, né, das sonoridades. Bom, seguindo agora, é isso que eu já falei, né, a oscilação dos valores, o reflexo da coerência com o projeto composicional e de se gerar a sequência de contrastes adjacentes. Bom, sobre a análise do áudio. Então, no áudio, a gente optou por analisar dois elementos, que foram o centroide espectral e também a análise através dos espectrogramas. Então, inicialmente, aqui aparece o gráfico gerado naquele sintagma B3 no centroide espectral. O centroide espectral ele traz informações relevantes sobre o timbre, mostrando onde que se encontra o centro de massa do espectro a cada nota executada. Então, ele se relaciona diretamente com o brilho, né, onde o centroide espectral nos dá um som no piano mais brilhante, em termos assim, né, metafóricos, um som mais brilhante, mais incisivo, e um valor mais baixo do centroide espectral nos dá um som mais aveludado, né? Então, a gente tem essa relação entre brilho e opacidade relativa com que a gente pode observar com o valor do central espectral. No caso desse sintagma, a gente pode ver que em B3.1 fica bastante claro o contraste, né? Que se relaciona diretamente com a mudança da velocidade de ataque na execução desse trecho. Com certeza, a utilização do pedal na corda em B3.2 impacta nessa baixa do centroide, nessa baixa bem relevante, né, do centroide espectral. Tanto a utilização do na corda, quanto a utilização do toque, né, do toque com velocidade de ataque mais baixa. Também a gente aqui tem uma visão do centroide espectral em sequência na peça toda, a gente tem ali os sintagmas divididos. Então, aqui a gente pode ver uma representação global também da peça, baseada no critério do centroide espectral. E aqui o contraste entre o centroide espectral, enquanto lá na qualidade sônica básica, no Q, a gente podia ver oscilações dentro dos sintagmas, aqui a gente vê mais a oscilação entre sintagmas, não interno, né, mas entre sintagmas diferentes, que nos geram uma visão mais macro da peça nesse sentido dos contrastes do brilho, né? Então, por exemplo, aqui em A4, a gente tem uma grande mudança para A5 e em A6 uma média maior. Entretanto, a gente consegue ver também, né, a mudança aqui, por exemplo, em A4.1 a gente tem um brilho muito alto, em A4.2 diminui. Em A5 já tem menos diferença, mas aqui em A6 também, dentro do próprio sintagma, a gente tem esses contrastes internos. Bom, continuando sobre a análise do áudio, também temos análise que a gente traz a partir do espectrograma. Só falando um pouquinho, o espectrograma ele traz informações sobre a localização dos harmônicos presente no espectro de cada nota. Então, ele nos mostra a intensidade e localização dos harmônicos, né, a cada nota executada. Então, aqui a gente vê novamente a diferença entre os dois elementos constituintes de B3, ocasionados tanto pelo uso da velocidade de toque mais alta, o uso do pedal, como também pelo registro. Então, aqui a gente vê em B3.1 a presença muito mais evidente dos harmônicos inferiores, né, com mais intensidade, e uma grande presença de harmônicos superiores, né, muito mais harmônicos presentes, enquanto em B3.2 a gente tem menos intenso, mesmo os harmônicos ali mais graves, e os harmônicos superiores realmente eles se perdem. Bom, então, em conclusão,
O entendimento da forma de contraste se relaciona diretamente com o entendimento performativo da peça. Em outras palavras, a forma ela não aparece aqui como um dado pré-definido, mas sim como um elemento que é moldado a partir do processo performático e das decisões a partir destas, da performance, sendo que a observação e apropriação do texto por parte do performer definirá a forma. Então, aqui a gente tem aquele, né, o que na peça inteira, uma visão global, junto com a visão do centroide espectral, né? Só para nos mostrar uma visão global, onde, de modo geral, a gente pode perceber que os contrastes entre as frases estão mais relacionados com elementos que estão dados previamente, enquanto esses contrastes internos que formam essa forma triangular, principalmente do que, estão mais ligados com as decisões performáticas mesmo. Então, esse procedimento metodológico ele serve como um canal de abertura para a inserção da performance na análise musical, onde o texto musical e a performance atuam lado a lado na criação de significado para a existência da peça em si. Então, o que eu acho que se pode falar sobre isso, sobre essa inserção da performance na análise musical, não é uma análise da performance em si, mas uma análise da performance entendida como algo que constrói, de fato, a obra musical, que interfere e que determina a morfologia resultante dela. Então, é importante também ressaltar que nesse procedimento metodológico, a presença do performer, né, essa dupla atuação do pesquisador-artista se faz muito necessária, primeiro porque a partir do contato experiencial que surgem as decisões e, né, a partir dessa relação com o instrumento é que se pode realmente falar, né, sobre quais decisões foram, quais as intenções de manipulação na sonoridade que existiram, para ver se elas realmente se efetivaram. E também no próprio procedimento metodológico, essas análises geraram muitos dados, né? Então, para cada nota, a gente tinha um dado de velocity, um dado do que, são muitos dados numéricos. E a própria leitura desses dados, a interpretação, para que se possa ter uma análise mais refinada, é necessário que o performer esteja ali realmente engajado no processo analítico. Também, essas análises visam trazer à tona o papel do performer dentro do processo analítico, né? Que foi isso que eu falei, que é capaz de acrescentar informações relevantes sobre a obra, informações estas que somente são adquiríveis e passíveis de reconhecimento através do contato experiencial com a peça. Então, tem muitas das decisões do que se fazer com o que está grafado na partitura, passam pelo contato experiencial com a obra e passam pela performance. Também, compreendendo a obra enquanto acontecimento e a partitura como elemento que não define um objeto musical fixo, mas sim condições de performance para se chegar ao resultado. Então, entendemos que a mudança, que a cada performance a obra pode surgir de maneiras diferentes. Então, claro, se eu fiz muitas gravações dessa performance da peça, e ela sai sempre muito parecida, porque as decisões performáticas se mantiveram. Porém, pessoas diferentes tocando e versões diferentes da obra, como depois a gente fez, alteram bastante a própria análise. Entendemos que esta é uma representação da forma da obra na sua instância atual, que se relaciona diretamente com esta performance em específico. Então, corroborando com isso que eu falei agora. E só para título, né, de informação, depois dessa análise, no meu estágio de doutorado sanduíche, foram criadas novas performances das peças que eu trabalhei no doutorado, né, que foram contrastes e ressonâncias da Marisa Rezende e as Cartas Celestes 1 do Almeida Prado. Então, foram criadas uma segunda performance de todas essas obras, tentando tomar decisões interpretativas bastante diferentes, explorar elementos outros nas peças, inclusive em contrastes. Eu tentei minimizar os contrastes escritos para criar mais impacto nos contrastes, em contrastes específicos, e a gente fez análise dessas segundas versões das peças, o que realmente resultou análises muito diferentes, né, e mostrando, corroborando com essa ideia de que a performance tem
principalmente uma performance consciente, né? Quando você tem a intenção realmente, intenções muito claras sobre determinada obra musical, concepção que você quer passar, né, para determinada obra musical, realmente tem um impacto bastante relevante. Nesse caso, na sonoridade, né, que era o elemento que a gente estava observando. Então, com isso, eu finalizo a apresentação. Agradeço muito a atenção de vocês e muito obrigada. Muito obrigado, Bibiana. Eu lembraria agora aos presentes nessa reunião que essa sessão está sendo gravada e na semana que vem ela vai ser colocada no canal da Tema. Então, pessoas que queiram rever a sua palestra ou indicar para outras pessoas ouvirem, isso vai estar lá à disposição de quem quiser. Peço a vocês, inclusive, que se inscrevam no canal da Tema, porque o YouTube é canal do YouTube, estou falando, né? O canal do YouTube tem essas contagens de inscrições, etc. e tal. Então, quanto mais sócios da Tema tiverem inscritos, primeiro vocês vão receber notificação de todos os acréscimos no canal e a gente vai ganhando pontinho lá. O segundo aspecto que é muito importante é que esse artigo da Bibiana foi publicado na revista Música Teórica. Tá? Esse era o prêmio que a gente podia dar na época, né? Era a publicação do artigo na Música Teórica. E também isso é importante que vocês, então, é um artigo que tem uma característica de muita originalidade, né? E eu acho que vocês devem ter esse artigo como referência para quem estiver trabalhando principalmente com análise de performance ou construção de performance a partir de análise. É um trabalho pioneiro. A revista não tinha publicado nenhuma coisa, né? E eu lembro a vocês que a Música Teórica é uma revista em fluxo contínuo. Isto é, nós estamos com abertura permanente de submissões. O nosso editor está aqui presente, Gabriel Návia, né? Nós estamos um pouquinho atrasados na edição do fechamento das edições do ano passado, mas isso devido às dificuldades que todos nós estamos atravessando, mas as submissões são necessárias e continuam em aberto, né? Então, também consultem, né? Eu não vou mandar, da Música Teórica, eu não vou ficar mandando artigo para vocês não de coisas. Vocês têm que entrar e conhecer o site, né? Para ver o que mais que tem lá. Tem muitos números super interessantes que vocês têm que conhecer como associados ou convidados da Tema. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta ao Didier. Didier, sabe esse livro aqui que a Bibiana acabou de comentar? Esthétique de la sonorité. Não. Me apresenta. Tá? Me apresenta. Pois é. Ou esse em português, para aqueles que não sejam versados no idioma chique como o francês, tem em português A Estética da Sonoridade, da editora Perspectiva. O outro é da L'Harmattan, né? Muito chique. Então, Didier, fala um pouquinho da relação que há entre o trabalho da Bibiana e esse que precede e que dá a tua linha de pesquisa, eu acredito. Tá? Essa relação é justamente, eu estava pensando nisso, de uma forma de... Então, minha pesquisa, tal como ela é relatada no livro, inclusive, na verdade, a versão em português já constitui uma revisão do original francês, portanto, eu recomendo mais a versão em português. A minha abordagem analítica da sonoridade se baseia exclusivamente no conteúdo simbólico contido na partitura. Então, na verdade, a pesquisa de Bibiana parte daí para expandir aonde eu não teve tempo de chegar, que é onde vem a intervenção do performance para concretizar a realidade da obra. Então, eu considero a abordagem dela como se fosse uma continuação, de uma certa forma.
de algo que eu não teve nem tempo, nem condição de abordar, que seria justamente a segunda etapa da concretização da obra, que é quando o performer pega a partitura e finalmente dá a vida àquela obra. Meu entendimento é esse. Está sem som. Muito bom, Didier. Você fica devendo atender o meu convite de apresentar o teu livro para uma plateia informada como nós da Tema, né? Muita gente aqui não conhece o seu livro e é para isso que a gente está aqui, para que circular essas informações. Com certeza, sim. Sim, eu tinha esquecido isso, mas estou de acordo. Tá, Estou combinado. Então, gente, aí para o segundo semestre, ou oportunamente, você voltará aqui para falar então do seu livro. Esses encontros são destinados a isso, para a gente fazer a divulgação e o debate, a discussão dos princípios das pesquisas que estão rolando, né? E você continua fazendo isso. Você não parou nessa sua pesquisa. Tem o aspecto orquestral que você publicou na revista Música Teórica. Estou expandindo para o aspecto da sonoridade ser pauta na literatura para piano, para começar com um instrumento e, de fato, daí em diante, eu tento ampliar essa metodologia para obras multi-instrumentais, onde eu preciso abordar, então, as técnicas de orquestração e em que aspecto elas impactam na estruturação da forma. É um projeto vasto e amplo e ainda bem incipiente. Mas já tenho mais publicações a respeito, inclusive em música teórica sobre a orquestra de Rameau, né? Exatamente, isso. A Ariane lembrou muito oportunamente que por coincidência, e ontem e hoje, estava acontecendo a conferência do Sonic Visualizer, que é voltada à pesquisa de interpretação musical com software, que é uma das especialidades do Didier. E ele não sabia também. Da conferência aí, infelizmente. Pois é, então isso mostra que no Brasil a gente não está tão atrasado assim, tem gente fazendo aquilo que é, né, o Didier em especial, fazendo aquilo que é o último grito aí na coisa, que é fazer interpretação baseada em software. Muito bom. Então, eu agradeço muitíssimo a Bibiana e a Didier pela apresentação muito interessante, que todos aproveitamos muito. E vamos passar para a segunda parte deste encontro, que é a divulgação do prêmio, do próximo versão, não, da próxima edição do Prêmio Tema, o Prêmio Tema 2021. E, para isso, a coordenação do prêmio está com a vice-presidente da Tema, que é a Maria Lúcia, que está aqui presente, e ela que vai fazer, então, a apresentação do que vai ser o prêmio. Maria Lúcia, a palavra é tua. Obrigada. Eu primeiro quero cumprimentar aqui a Bibiana e o Didier pelo trabalho tão original e muito interessante, gostamos muito. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fizeram. Ok. Muitos de nós aqui estamos na Tema desde aquele primeiro congresso em Salvador, que foi em 2014, se não me engano. E nós temos acompanhado todo o desenvolvimento da Tema, que é uma associação de teoria e análise, também uma coisa diferente que não tinha acontecido aí daqui entre nós. E eu comecei a me lembrar assim, de todas as atividades que já foram feitas, fazendo um retrospecto, e trago aqui para vocês. Nós fizemos 3 encontros e 3 congressos em várias partes e regiões do Brasil. E, a partir do ano passado, passamos a fazer aqui essas lives aqui no Zoom. Fizemos também, saiu a publicação da revista Música Teórica, como já foi bem comentado aqui hoje. Também o nosso site e aquele nosso também boletim informativo, que traz umas notícias assim, comunicações mais rápidas para nós.
e também a publicação de trabalhos de pesquisas em volumes específicos, que foi o que apareceu também. E saiu aqui. Não, você está... Nossa, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aqui então eu vou continuar. Saiu Isso, aqui para mim a imagem. É o seguinte, e também houve um trabalho também que foi bastante original, dos grupos de trabalho, GTs, que se formaram aqui na Tema, e um deles se dedicou bastante aos aspectos históricos da teoria e análise, que é uma necessidade desse estudo aqui no Brasil, que também nunca tinha acontecido assim, mais profundamente, com essa profundidade. E outro, a publicação, no final do ano passado, um outro trabalho também significativo, a publicação do glossário de termos Schenker em português, que também foi resultado de um grupo. Tudo isso sempre, como disse a Ilza agora há pouco, na procura de incentivar a teoria e a análise na área de música e valorizar os pesquisadores e também criar mais consistência na teoria e análise como linha de pesquisa bem desenvolvida. Então, fazendo parte de toda essa atividade, é que se concebe o Prêmio Tema, lançado no segundo congresso em Florianópolis, em 2017, que contemplou na sua primeira edição esse belo trabalho que vimos aqui hoje, e agora apresenta na segunda a premiação do categoria Sênior, que será o conjunto da obra de um pesquisador sênior. A primeira pergunta que muita gente fez, passou na cabeça, acho que de todo mundo, é o que premiar, como premiar, que prêmio que a gente vai dar, porque as dificuldades são muitas, não? E então, para os jovens, se premiou com a publicação na revista Música Teórica, como já foi bem colocado aqui. E para o sênior, nós debatemos aqui no Zoom no ano passado, muita gente deu ideias e tudo, de se fazer uma homenagem significativa para esse pesquisador sênior e oferecer a ele um volume com os principais trabalhos que ele tenha publicado ou não, e quem sabe até um livro que possa estar assim, em preparação, e essa vai ser a premiação para o sênior. Então, para organizar os trabalhos, foi formada uma comissão executiva que contou com os professores Acácio Piedade, Aquile Pique, Catarina Domenici e Gabriel Návia, com a minha coordenação. E para a seleção dos trabalhos, haverá uma outra comissão, que será a comissão julgadora. Essa comissão executiva debateu bastante os pontos, que tínhamos muitas dúvidas, muitas perguntas, achamos algumas respostas, e foram, acho que, mais perguntas do que respostas, mas, em todo caso, nós conseguimos elaborar esse edital que nós estamos trazendo para vocês hoje aqui como notícia, que estará no site da Tema. Então, eu quero também aqui agradecer publicamente aos esses colegas todos que colaboraram comigo e foi possível a gente chegar nesse trabalho. Olha, vocês foram ótimos, muitíssimo obrigada. E agora eu passo a palavra ao Gabriel Návia, que vai dar mais alguns detalhes sobre o edital e algumas dúvidas que possam surgir, nós estamos aqui para responder, o que for possível. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar também a Bibiana e o professor Didier Gig pela apresentação e pelo prêmio, né, pela premiação. Parabéns. E, bom, eu vou, então, passar algumas informações sobre o edital, que é, eu diria, bastante autoexplicativo.
mas acho que essa é uma boa ocasião para apresentar algumas dessas informações. Então, o prêmio, a inscrição vai ser aberta a pesquisadores que tenham no mínimo 45 anos de idade e que já tenham terminado o doutorado há no mínimo 10 anos. Então, essa é uma das limitações que nós impusemos para definir o que seria o pesquisador sênior. E ele vai ser aberto a brasileiros residentes ou não no Brasil e a estrangeiros residentes no Brasil. Então, esses são 2 pontos sobre o público, né? A professora Maria Lúcia já falou sobre a premiação, que vai constar de uma homenagem de reconhecimento, né? E a publicação de um volume com obras publicadas ou talvez não publicadas, sendo o objetivo, além de reconhecer a importância do pesquisador, eu diria, né, para a área de teoria e análise musical no Brasil, divulgar e estimular a leitura da obra desse pesquisador, especificamente. Eu tinha mais um ponto. Ainda sobre as inscrições, elas podem ser feitas pelo próprio autor, pela instituição a que o autor pertence ou tenha pertencido, e pelo editor de uma das publicações desse autor ou de diversas publicações desse autor. E a apresentação dos trabalhos, ela deverá ser feita através de um memorial e o pesquisador deverá disponibilizar seus trabalhos, né, reunidos em uma plataforma eletrônica. Após essa primeira etapa, a comissão executiva vai fazer uma não seleção, mas vai averiguar, né, a consistência de todo esse material que foi enviado, identificar talvez alguns problemas, pedir algum tipo de revisão, e em seguida esse material será então encaminhado para a comissão julgadora. É isso que eu tinha para falar sobre o prêmio sênior. Essas eram informações. Eu acrescentaria ainda que a comissão julgadora só pode ser nomeada depois das inscrições, porque, obviamente, você tem que ver as incompatibilidades. Né, a gente não pode anunciar agora qual é a comissão julgadora, só depois das inscrições, para que não haja favoritismos, né, nem cartas marcadas, nem nada. Vai ser a comissão organizadora vai fazer os convites para a comissão julgadora, né? É um dos papéis dela. Eu saliento muito essa ideia da inscrição pelo próprio pesquisador ou por instituições, né? Revistas, editores de revistas, chefes de departamento, enfim, uma instituição pode nomear. Por quê? Porque muitas vezes o pesquisador tem pudor de falar, eu não vou concorrer a prêmio, eu já não estou nessa idade de concorrer a prêmio, então isso é muito comum, né? Eu lembro, por exemplo, do Gilberto Mendes, com quem eu convivi a vida inteira, que se recusava a entrar em qualquer concurso de composição. E aí, no final da vida, por exemplo, recebeu um prêmio honorário da Academia Brasileira de Música, como sócio honorário, porque ele nunca quis concorrer a uma eleição, coisa. Mas então há muita gente que se sente, né? Então é importante que vocês estão aqui presentes. Falam, eu não vou concorrer, não tenho nem 45 anos, aí eu não posso concorrer. Mas pode ajudar a nomear, a fazer a nomeação, a escolha de algum concorrente ao prêmio, né? Então por isso que a gente faz esse anúncio coletivo, né, para que haja essa sinergia de pessoas defendendo alguma candidatura. Tá? Mais uma informação importante, Rodolfo, é que as datas de inscrição vão de 6 de março... Não, 15 de março. Não, 6 de março? Não, de março, não de março. De abril. 15 de abril a 15 de julho. Tá? Porque... então são outras datas. Então eu estou com datas erradas. Não, essa data é do rascunho, né? Que a gente nós estamos lançando no 10 de abril, não dá para ser a data retroativa. Que foi modificada, Gabriel, foi modificada essa data. Então tem 2 meses. Tudo bem. Temos 2 meses a partir do dia 15 agora, terça-feira, quarta-feira. 15 de abril. Rodolfo,
Oi, Rodolfo, pode falar. Oi. não está claro. Há instituições ou terceiros podem indicar um pesquisador, não é? Não? Instituições, revistas, mas são essas pessoas que têm que constituir o memorial? E Sim. tudo aquilo que Gabriel falou? Não, sim. Aí, nesse caso, É? quem indicar vai ter que recolher e fazer o trabalho da indicação porque a não ser que ele faça a indicação, converse com o indicado e o indicado se disponha a ajudar na coisa. Se não, vai ter que fazer o trabalho, sim, porque nós não vamos correr atrás dessa documentação, né? Agora, nada impede que as pessoas se candidatem, né? Ao contrário, é altamente desejável. Esse modelo que nós estamos seguindo é mais ou menos o americano, da Sociedade de Teoria Americana, que dá prêmios em diversas categorias, mas dá todas as categorias todos os anos, né? Nós estamos alternando porque nós não temos muita possibilidade ainda. Mais tarde a gente vai chegar nela. Quando se trata de estudante, aí é o próprio candidato que se inscreve. E quando se trata de um prêmio para um sênior, aí geralmente são as editoras lá que fazem indicação a partir de um livro, né? Se eu sei, por exemplo, que nós trouxemos para um dos primeiros eventos que a gente trouxemos o Michel Schreier. Não, Hatten não. Foi lá ainda aqui em Ribeirão Preto, que é o Schreier, e eu fiquei conhecendo o trabalho do Schreier porque ele ganhou o prêmio da Sociedade Americana. Ele não foi ele que se candidatou, foi alguém que indicou o livro dele, que foi publicado nos Estados Unidos, mas que indicou o livro dele e isso catapultou o prestígio dele para esse prêmio, tornou, obviamente, mais conhecido o trabalho dele. É mais ou menos isso que a gente está pretendendo fazer aqui. Certo. Muito bom. Então é isso. Perguntar se em algum momento o edital está especificando o que é que se considera obra, se é a publicação ou se também, digamos, as apresentações que não chegam a se tornar em congressos, por exemplo, e que não chegam a se tornar um artigo, né, mas ficam apenas em resumos expandidos, mas que poderão constar de um memorial, né? Porque a feitura do memorial deverá obedecer mais ou menos o critério do que o prêmio vai considerar como obras passíveis da premiação. Olha, Ilza, eu entendo assim, como a gente está abrindo para o que ele apresenta de pesquisas, podem ser publicadas ou não, ou mesmo que estejam em pequenos resumos, desde que sejam trabalhos que ele apresente. Eu acho que isso fica entendido desse jeito, pelo menos foi a compreensão deram a público que eu tenho. De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, ou até mesmo que seja vídeos ou coisas assim visuais, porque não tenham sido publicadas. Eu acho que tudo isso contribui como o trabalho da pessoa. Sim, inclusive porque... Também o trabalho docente, que é o trabalho de orientação para teses que digam respeito à teoria, que eu não sei também se... Não, isso não. Seria o trabalho escrito. É mais o trabalho de pesquisa, né? É mais o trabalho de pesquisa. Agora, eventualmente, pode entrar também um trabalho desse. Eu acho que fica um pouco a critério da pessoa. Eu acho que o meu entendimento é que poderiam sim entrar textos não publicados, inclusive porque eles seriam passíveis de publicação no volume do prêmio. Então, seria a oportunidade, inclusive, de publicar esses textos depois no volume, né? Então, Perfeito. acho que poderia ter. Agora, trabalhos de orientação, né, eu diria que não está dentro do espírito do prêmio, porque aí já envolve terceiras e quartas pessoas, que eu acho que são mais trabalhos individuais mesmo, né? Então, alguma dúvida a mais, Ilza?
Não. Tá. Gabriel? Acho que não. Acho que é isso. Bem, Não. então, eu lembraria que semana que vem nós vamos ter mais um encontro. Nós estamos agora assim numa sucessão de 3 encontros. Toda semana? Toda semana, porque nós atrasamos o início por problemas pessoais meus, né, problemas de saúde. Aí eu atrasei muito o começo, tive que postergar o início das 2 primeiras sessões, mas aí não quero atrasar o resto da temporada inteira, então nós vamos ter 3 sessões em sequência. Se alguém não puder assistir, não tem problema, pode assistir lá no canal da Tema, posteriormente, né? E a semana que vem nós vamos ter o Silvio, que está aqui, né? Tá aqui no meu visual, aqui está bem abaixo de mim, aqui na coisa, e o Silvio pode dar um alôzinho aí, fazendo um convite, explicando o que vai ser a sessão da semana que vem. Ele precisa abrir o microfone dele. Microfone, Silvio. Agora acho que abriu, então. Boa tarde para todos. E eu sou o Silvio Berrila, da Unirio. Participei das primeiras reuniões que criaram o tema e me dediquei há um tempo à tradução desse manual de harmonia, que é um manual adotado no Conservatório de Moscou e que é muito tradicional. É um manual de um professor que faleceu em 1937, então é adotado durante muito tempo e é um livro que me deu muito prazer de traduzir e muito trabalho também. E eu gostaria de deixar esse manual disponível para as pessoas poderem folhear, quem tiver interesse, e mesmo antes do próximo sábado, eu estou tendo uma certa dificuldade, viu, Rodolfo, vamos dizer, de resumir, porque são muitos assuntos, são 60 capítulos, e então eu vou ter que fazer algo muito abreviado. Então, acho que se as pessoas folhearem antes, pode facilitar um pouco essa fala, né? Na verdade, eu estou tentando achar os pontos que eu achei mais interessantes, que eu gostei mais, para poder, vamos dizer, informar. Mas, na verdade, não sei se eu vou conseguir alcançar todos os pontos que eu acho que são importantes, são muitos, né? E como são 859 trechos musicais que foram digitalizados, eu gostaria de tentar mostrar alguns aqui online. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Acho que seria interessante, né? Pelo menos os mais tradicionais, os mais conhecidos, os trechos mais conhecidos. Então, convido a todos. Gostaria muito de ser ouvido por todos e de conhecer assim, o manual, que é uma obra muito, muito importante, muito relevante em termos de harmonia funcional, harmonia tonal funcional. Então, é isso. Eu salientaria esse aspecto, que a gente tem no Brasil bibliografia para teoria, alguns chamam de graduadas, de graus, tradicional, enfim, e quase nenhuma bibliografia mais extensa sobre a harmonia funcional, né? Que seria a harmonia riemanniana, mas que na versão russa sofreu diversas adaptações muito interessantes, né? Eu já dei uma boa espiada no manual que o Silvio traduziu, e enfim, eu vou ter uma porção de perguntas para fazer para o Silvio na semana que vem, vou tirar um monte de dúvida, né? Então, eu gostaria, talvez, ainda de acrescentar que esse manual é um livro-texto para ser usado em classe. E ele não é um manual de preparação de compositores, nem de preparação de estudiosos, mas é um manual baseado em produção musical, simplesmente. Todos os conceitos foram extraídos e sintetizam uma produção musical dos séculos XVIII e XIX, né? Dos clássicos vienenses, sobretudo, românticos. Então, é um manual de utilização em aula. Não é um manual de discussão teórica,
porque a gente o tema, inclusive, um dos objetivos do tema é essa discussão teórica, mas ele não é um manual de discussão teórica, é um manual de treinamento, vamos dizer assim, né? É muito de treinamento. Apesar disso, Silvio, ele é um manual extremamente útil para análise, né? Ele não é um treinamento que também prepara o pesquisador para fazer uma análise consistente. Eu acho, por exemplo, toda a parte de modulações, né, exemplar naquele livro, né? A gente raramente encontra praticamente metade do livro é dedicada ao aspecto de modulações, o que é muito incomum em outros tratados, né? E que é uma parte fundamental para quem vai fazer análise, né? Eu, particularmente, gosto de muitos capítulos, mas um dos principais que eu acho que faz muita falta hoje no Brasil, sobretudo na área de música popular, é o dedicado ao capítulo que eles chamam de modos diatônicos da música russa, que é um tratamento dos modos diatônicos na música popular russa. Então, ali são estabelecidos princípios de como funciona o modalismo, que aqui no Brasil ainda é alguma coisa muito, vamos dizer, não sistematizada. O estudo não é sistemático. A gente encontra os meninos todos fazendo modalismo na música popular, mas sem saber muito bem como isso acontece. Então, acho que os conceitos ali são muito importantes. Assim como e outra parte também, além dessa que o Rodolfo acaba de nomear, que são os capítulos de modulação, que são muitos, é a parte de notas melódicas, que também é muito aprofundado e muito extenso. Acho que são 7 capítulos só de notas melódicas. Bastante extenso mesmo. Todos eles baseados em produção musical, não é assim uma abstração pura e simples, não. Então, isso significa que segunda-feira vocês vão estar recebendo, então, o flyer, o convite para a sessão do próximo sábado, junto com o PDF da tradução desse tratado, desse manual, tá? Então, vocês vão ter aí de segunda até sábado para mergulhar, estudarem profundamente o manual e chegar com um quilo de perguntas para o Silvio, que vai ficar aí na Berlinda, então, na semana que vem, para defender os russos aqui. Você já conversou com os russos? Já combinou com eles ou não? Eu fui a Moscou ano passado para entregar o manual em português, mas eles não aceitaram. Não precisa de ter manual em português na biblioteca do conservatório, né? Na biblioteca do conservatório disseram que não era necessário ter um manual em português lá. Ué, mas a gente já teve uma porção de estudantes brasileiros que foram fazer pós-graduação na Rússia, né? Então, muita gente. Eu conheço pelo menos agora eu queria acrescentar também mais uma informação que é muito importante para mim. Eu estou terminando a tradução do Forma Musical. Esse, sim, é um trabalho de análise muito, muito importante, muito relevante, que abrange todas as formas de maneira, vamos dizer, sistemática e, vamos dizer, e espiralada, vamos dizer assim, né? Muito importante. Eu estou terminando e depois vou colocar também à disposição, assim que estiver pronto. Ok. Tá certo? Ótimo. Então, agradeço muito a sua atenção e o seu pedido para eu falar agora. Gostei muito, obrigado. Imagino. Obrigado pela presença já aqui hoje. E então, com isso, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão de hoje. Eu agradeço e parabenizo novamente Bibiana e Didier pela magnífica apresentação. Maria Lúcia e Nádia aqui falaram do prêmio Tema. E nos vemos, então, na semana que vem, novamente no mesmo bate-canal aqui. Tá? Isso para a gente manter as atividades da Tema sempre ativas. Até a semana. Até a semana. Obrigada. Até. Tchau. Boa Tchau. semana. Tchau. Tchau, tchau.